Voltemos agora com o pensamento de Aristóteles. Aristóteles é, na realidade, o grande responsável pela construção medieval de toda uma teoria que dará origem ao que nós conhecemos como catolicismo. Muito bem, Aristóteles diz que todas as coisas que pertencem ao nosso entorno são verdadeiras e que podemos conhecê-las. Então, embora Aristóteles respeitasse muitíssimo o seu mestre, Platão, com o qual ele passa a conviver a partir de 17 anos de idade, né? E ele chega bem mocinho na academia platônica, ele tem divergências fundamentais, como nós já havíamos visto. Então, a visão aristotélica é uma visão que pressupõe, né, a construção de uma ontologia, ou seja, o estudo do ser, e também de uma lógica. A lógica é uma ciência que Aristóteles vai criar e que ao longo dos séculos permaneceu idêntica. Ela não foi transformada, ela foi somente aplicada posteriormente para outras áreas do conhecimento, para outras ciências. Então, temos, por exemplo, a lógica matemática, cujos princípios estão fundamentados na antiga lógica aristotélica. Na antiga lógica aristotélica, que é dividida em duas partes. Primeiro, a chamada lógica formal e a segunda chamada de lógica material. A lógica material é que dá meios para a aplicação dessa ciência inventada por Aristóteles para as demais ciências. Então, Aristóteles diz que podemos confiar nos sentidos. Aristóteles é um grande erudito, é alguém que passa tempos da sua vida estudando, lendo e classificando. A classificação que Aristóteles faz das ciências naquele momento, no quarto século, ou seja, 400 anos antes de Cristo, é a classificação que vai dar elementos para as ciências se desenvolverem posteriormente. Então, Aristóteles nos diz que o mundo da realidade é constituído de 3 reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Todas as coisas que existem pertencem a esses reinos, a quem ele também chama de gêneros. Os gêneros são ideias ou são reinos que contêm outros gêneros menores. Por exemplo, o gênero animal contém em si o caprino, o equino, o humano, o suíno, o bovino e assim por diante, o ovino, né? E todos os outros reinos, o vegetal, né? Também é constituído de vegetais vegetais verdes, vegetais que fazem parte de outras classificações, e assim, tudo que existe no mundo, na concepção aristotélica, está incluído dentro destes 3 reinos. É lógico que a visão de mundo de Aristóteles é uma visão de mundo bastante distante da nossa, mas ele já avança no sentido de caracterizar cada elemento que faz parte desse universo no qual ele conseguiu, né, detalhar e classificar. A forma essencial das coisas, na concepção de Aristóteles, constitui o ser. O ser para Aristóteles
é o que é o que existe. As demais manifestações do ser, porque o ser em si não é visto ou conhecido a não ser por suas manifestações. E nisso consiste aquilo que eu chamava de ontologia. Posteriormente, esta ontologia será chamada de metafísica, quando um estudioso de Aristóteles vai denominá-la de metafísica. Mas o próprio Aristóteles não chama a ontologia de metafísica. A metafísica é um nome dado posteriormente. Então, Aristóteles vai dizer que a manifestação do ser sempre será feita no mundo da realidade material e sensível através do que ele chama de entes. Os entes são diferentes entre si. E ele vai dizer que o mundo é constituído de matéria e forma. A matéria é aquilo que permite, é um substrato, é um anteparo que permite que a forma se manifeste. E aí ele diz: não há matéria sem forma e nem forma sem matéria. As duas coisas são intimamente ligadas. Ninguém poderá ver alguma coisa como o vermelho, por exemplo, não é? Que é uma categoria de cor ou é uma forma de cor, em algo que não seja um objeto vermelho. Portanto, algo existe para poder amparar a forma do vermelho. Uma cadeira, por exemplo, não poderá ser caracterizada como forma se não tiver um elemento material sobre o qual essa forma se organiza. Um ser humano também tem a forma humana em função dessa matéria que o constitui. Então, para Aristóteles, o mundo é constituído de matéria e forma e se apresenta sempre na condição de ato ou potência. A potência é a possibilidade de algo que está de uma determinada forma, em uma determinada matéria, transformar-se em outra coisa que não ela mesma. Assim, a semente de uma árvore apresenta-se inicialmente como semente, mas há nela um movimento que faz com que ela possa se transformar em árvore posteriormente. Então, a relação ato e potência constitui a visão aristotélica sobre o movimento. Porque, para Aristóteles, a perfeição das coisas no mundo sempre se apresenta como uma forma de repouso. O movimento só é pensado como um instante de passagem de uma forma para outra. Portanto, Aristóteles não concebe, fora esta caracterização da forma e da potência, um movimento interno dos corpos. Para ele, o repouso é a forma perfeita do estado de um corpo. Muito bem. Ato e potência, matéria e forma. Os gêneros que fazem parte do universo são apenas 3 que nós já mencionamos. O gênero animal, o gênero vegetal e o gênero mineral. Então, Aristóteles insere nesses 3 gêneros, ou também chamado de 3 reinos, tudo o que existe. Assim, para Aristóteles, o conhecimento
é possível, mas quando a mente vai ao encontro do mundo e capta esse mundo na forma de imagem. Mas para que essas imagens possam ser reconhecidas posteriormente nos similares dos objetos, ou seja, em objetos parecidos com aquele que a mente uma vez conheceu e captou, e tem em si a forma desse objeto, a forma intelectual desse objeto, é preciso que ocorra um fenômeno mental ao qual Aristóteles chama de abstração. Em que consiste a abstração? A abstração é uma operação mental que todos os seres humanos realizam quando, diante da imagem de um objeto, eles extraem as suas características sensíveis. Que são isto? O que é característica sensível? A característica sensível são as qualidades que podemos reconhecer nos objetos do mundo da matéria. Tamanho, proporção, gosto, dimensão, velocidade, quantidade, coloração e assim por diante. Então, embora eu conheça pela primeira vez e tenho imagem de um gato preto, preto não é uma característica essencial de gato. Isto é, há gatos marrons, rajados, brancos, albinos. Mas o fato deles não terem a coloração preta não os tornam menos gatos. O que é que dá ao gato, não é? O elemento essencial para o reconhecimento que a mente fará sobre um outro gato? A forma. O gato possui uma forma essencial que pode ser reconhecida. Para os outros objetos, Aristóteles vai dizer que a forma essencial e a finalidade, como é o caso da cadeira, que serve como finalidade para que as pessoas possam sentar-se, é que vai dar o elemento de reconhecimento dos objetos. Vocês estão vendo que Aristóteles é um pouco mais complexo, porque a sua habilidade e a sua intelecção a respeito do mundo é muito elaborada. Aristóteles escreveu sobre tudo que vocês possam imaginar na época que era tido como conhecimento. Ele teve acesso aos filósofos que o precederam, assim como ele teve contato com autores de outros lugares do mundo também. Então, Aristóteles vai criar uma teoria muito elaborada a respeito do mundo e das coisas. Mas, quando morre o Platão, Aristóteles imaginava que ele seria naturalmente o sucessor na condição de diretor da Academia Platônica, mas ele será preterido e em seu lugar entrará um parente próximo de Platão. Aristóteles fica muito magoado. Em razão disso, ele vai criar uma escola dele. E a escola que Aristóteles cria é chamada de Liceu. E é ali, no Liceu, que muitos dos seus escritos são fruto das anotações que os alunos fariam
sobre as preleções dadas por Aristóteles. Da sua obra, os estudiosos selecionam uma quantidade bastante significativa. No entanto, há dúvidas a respeito de algumas coisas que são atribuídas a ele na forma de autor original, porque elas são, na realidade, provavelmente compilações feitas pelos discípulos que participavam do Liceu. O Liceu era um grande espaço de jardim, era um grande espaço em que as pessoas caminhavam e ali trocavam as suas ideias e os seus conhecimentos. Aristóteles, ao morrer, né, deixa uma significativa obra sobre tudo, então, que havia sido estudado e dito no seu tempo. Há quem afirme que ele foi o último homem que conseguiu reunir culturalmente, como conhecimento, como acervo intelectual, a obra total do seu tempo. Então vamos ficando por aqui e depois voltaremos a falar um pouco mais da vida e da obra de Aristóteles. Um abraço, eu espero ter sido clara ou convincente. Um beijo.